Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de história aí com a turma do 8º ano, né, gente? Que bom! Numa semana novamente aqui, né? Começando a semana, numa segunda-feira aqui maravilhosa, para a gente ter esse nosso momento de estudo e com essa disciplina que é encantadora, né? Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estou aqui sempre muito bem acompanhada. Estamos aqui contando com a presença de Késia, né? Fazendo a interpretação aí de Libras, deixando essa aula mais acessível. A gente também tem uma equipe massa aqui na produção, Dalila, Billy, que sempre aqui, ó, deixando a gente muito bem produzido, uma aula bem bonita, né? Maravilhosa. E junto comigo está o meu colega aqui de caminhada, né? Parceiro. Olha aí quem é que está comigo hoje. É nóis! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Luciano, professor de História também, aqui acompanhando a professora Vanessa para essa aula maravilhosa aí. Eu já estou prevendo, né, que a gente vai ter uma aula maravilhosa aí para as turmas do 8º ano. E aproveitando, como a gente diz sempre, se você ainda tiver se abestalhando aí, né, professora? Exato. E não fez o download do aplicativo do Educa Recife, Billy Boy vai jogar aí no cantinho da tela. Acertei, acertei, pela primeira vez acertei. Acertou! Então, aqui ó, no cantinho da tela, gostei agora. Só o DJ aqui, ó. Só o DJ. Então, acertei. Aqui no cantinho da tela os QR Codes, aí você aponta o seu celular para o QR Code, vai direcionar você para o aplicativo do Educa Recife. Faz o download, seja por seu celular iOS, o celular Android, faz ali o seu login, a escola vai lhe ajudar nisso e você pode ter acesso às nossas aulas ao vivo com o uso do aplicativo e com sua internet financiada. Mas se você não fizer o download do aplicativo, pode assistir às aulas de manhã ao vivo pela TV Nova, à tarde na reprise da TV Nova e pelo canal do Educa Recife no YouTube. Então a gente já fez todo o mechan aqui, né, professora? Pois é. Então vamos para a aula que eu estou curioso aqui para aprender aqui com a professora Vanessa. Exatamente, né? Já demos aí a informação, os informes, né, para vocês interagirem, para a gente poder construir o conhecimento, né? O conhecimento, afinal de contas, se constrói nesse diálogo, nessa troca, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos então aqui para o tema da nossa aula, né? Hoje a gente tem um tema bem legal aí, que a gente vai falar da independência dos Estados Unidos, né? Ou Revolução Americana também, como é conhecido. A gente tem que entender, antes de tudo, né, que esse processo de independência dos Estados Unidos, né, do continente, os Estados Unidos, né, no continente aqui americano, foi o primeiro local, né, a declarar a independência de uma metrópole europeia. Veja, então tem uma relevância muito grande, né, o processo de independência aí, dos Estados Unidos. Então vamos lá. Então vamos entender aqui, olha. Na Inglaterra, né, nesse período lá pelo século XVII, havia muitas guerras civis. E nesse período também tinha esse senhor aí, esse Carlos I, né, que causou muitos conflitos e era o rei da Inglaterra que perseguia alguns protestantes, né? Então isso fez com que muita gente que estava naquela região, né, naquela localidade ali da Inglaterra, fugisse, né? Então, as colônias inglesas, né, do território que hoje a gente conhece como Estados Unidos, os primeiros habitantes lá foram refugiados, né, desses conflitos que existiam na Inglaterra, tanto a nível político quanto religioso. Então, eles, ó, zarparam de lá, né, pegaram o beco, como diz a história, e vieram para outras terras, né? Então, as colônias inglesas começam com essas pessoas refugiadas da Inglaterra, né? Desses conflitos. Então, vamos lá. E antes de o que hoje a gente conhece, né, como os Estados Unidos, eram conhecidos como as 13 colônias inglesas, né?
Então eram divididas assim, olha, existiam as colônias do norte, que tinham um clima ali mais temperado, né? E era mais colônias de povoamento, né, de sobrevivência, onde se trabalhava muito a agricultura ali, a manufatura, né, o trabalho era livre. Então, deu possibilidades também dessas colônias se desenvolverem mais, né? Elas tinham uma determinada autonomia, enquanto as colônias do sul, né, nessas divisões aí, olhem no slide, as colônias do sul, elas eram, vejam no slide, né, eram mais de exploração, certo? O latifúndio, o agroexportador e escravismo. E por que, né, as colônias do sul tinham essa diferença das colônias do norte? Por conta do clima mesmo, né, gente? Então, nas colônias do sul, do norte, que diga, não havia interesse lá da Inglaterra, né, das autoridades em explorar, né? Não tinha muita coisa ali atraente, né, na produção agrícola, os produtos que tinham ali não era muito atraente para a Inglaterra. Já nas colônias do sul, né, era mais atraente, então por isso, né, que se desenvolveu e a economia era mais de exportação, né, e tinha esse trabalho aí escravo também. Então, por isso que eram diferentes, e isso também fez com que, né, tivesse essas diferenças, né, onde a colônia do norte fosse mais autônoma, né, um autogoverno lá, enquanto as colônias do sul fossem mais restritas nessa questão, certo? Então, olha aí, vejam aí. A Inglaterra, né, de uma certa forma, de modo geral, dava autonomia para essas colônias, apesar de que a colônia do sul tinha essa questão da exportação, né, dessa economia, né, voltada para o mercado externo. Mas, de modo geral, eles davam uma certa autonomia. Então, foram fundadas, né, ao longo do século XVII, por colonos ingleses, como a gente viu no início da aula, que fugiram do seu país natal de um conturbado, quase travou quase aqui, quase não sai. Aí, né? Então, de um período muito conflituoso ali, tanto em aspectos políticos quanto religiosos, né? Então, eles não estavam mais se sentindo satisfeitos, confortáveis, então disse, vamos para outro lugar, porque aqui não dá mais. Então, fugiram e vieram para essas terras que hoje a gente conhece como Estados Unidos, né? E olha aí o que eu estava falando, a colônia do norte, pequenos proprietários, contribuiu para uma construção de uma autonomia regional, né? Esse autogoverno, eles tinham mais autonomia, porque não havia interferência da metrópole, né? Não havia interferência das autoridades britânicas nessas colônias. Já a colônia do sul, olhem aí no slide, grandes proprietários de terra, né? Então aí seriam a elite colonial, vamos dizer, as relações entre as colônias e a metrópole eram bem mais fortes. Então aí existia uma interferência maior, né, da metrópole, da Inglaterra, em relação a essas colônias daí, porque havia o interesse de explorar os produtos, né, que ali eles produziam. Então sigamos aqui, olha. Então, o que foi as causas, né, os fatores que contribuíram para a independência dos Estados Unidos, né? Então, veja, os interesses da Inglaterra e os interesses dos colonos começaram a se mostrar diferentes. Existiram alguns fatores, né, gente? Primeiramente, foi a Guerra dos 7 Anos, né? O que foi esse conflito dos 7 anos, né? Foi um conflito ocorrido entre a Inglaterra e a França por terras, né, por território. A gente sabe que grande parte dos conflitos é justamente por território, né? Muitos conflitos que a gente vê ao longo da história, acontecimentos, é por conta disso, né? Então, eles entravam em conflitos e aí, mesmo a Inglaterra saindo vitoriosa dessa Guerra dos 7 Anos, mas deixou algumas dívidas, né, ali, porque eles tiveram que investir em exército, investir na guerra, e aí ficou endividado, mesmo tendo sido vitoriosa em relação à França. E eles queriam territórios ali da América do Norte, não só ali, né, em outros continentes também, mais especificamente ali na área da América do Norte, certo? E aí, vejam,
a mudança, né, da política colonial dos ingleses em relação às 13 colônias. Então, esse é o ponto chave, né? Depois dessa guerra aí dos 7 anos que a gente viu, né, desse confronto, acaba sendo, né, como alguns historiadores acreditam, essa virada de chave, né? É aí que muda essa política, né, de que as colônias tinham essa certa autonomia, que não havia muita interferência da metrópole na colônia, né? Nessas 13 colônias. Então, aí começa a mudar, porque a Inglaterra se viu endividada, né, por ter tido que investir nessa Guerra dos 7 anos, saindo vitoriosa, né, da França, mas aí começa a mudar, porque ele diz, olha, a gente vai ter que intervir lá naquele pessoal das 13 colônias, né? Então, olha aí, ó, vejam como está no slide. É uma mudança política colonial dos ingleses em relação às 13 colônias. Os conflitos nos quais a Inglaterra se envolveu tinham reflexos no continente americano, né? Porque aí começou não só a metrópole, né, a Inglaterra intervir mais nessas 13 colônias, como também o processo de industrialização, né, da Inglaterra começa a iniciar ali. Eles precisavam o quê? Obter mais matérias-primas para abrir mercados consumidores. Então, a Inglaterra disse, nossa, a gente tem lá, né, aqueles colonos lá das 13 colônias, então vamos embora para lá. Vamos explorar, vamos intervir, a gente vai colocar algumas leis lá para poder conseguir, né, sair desse fundo do poço aqui que a gente está, dessas dívidas que a gente adquiriu ao longo dessas guerras civis aí, certo? Então, olha aí, ó, começa então, os colonos sustentavam todo o peso da batalha, né? Então, muitos soldados, né, foram, né, para os territórios lá das 13 colônias, justamente depois, né, desse processo aí de conflito, e onde os colonos tinham que sustentá-los, alimentá-los. Então, começou a ficar pesado. E, fora isso, né, deles terem que sustentar esse peso das batalhas, que não dizia nada a respeito deles, mas sim da Inglaterra, teve outro fator. Vejam aí no slide. Não tinham os seus interesses considerados pela Inglaterra. Então, isso já começa a criar uma certa insatisfação, né? Eu tenho que ainda sustentar o peso das batalhas de suprir, né, toda essa dívida que vocês tiveram aí com os seus conflitos, né, entre Inglaterra e França, e ainda não está sendo atendido os nossos interesses, né? Então, eles começaram, igual esse GIF que está aí, ó, tô de olho em vocês, né? Começa aí a criar uma insatisfação dessas 13 colônias, né, em relação à Inglaterra, certo? Bom, e aí uma das terras, né, professor Luciano, as terras do Oeste, né, que foram conquistadas depois da Guerra dos 7 anos, né? Que a gente disse, a Inglaterra venceu, conquistou essas terras, né, em relação aos franceses ali, mas deixou algumas situações. Vejam, as terras do Oeste foram conquistadas, mas os colonos ingleses, eles queriam ocupá-las, né? Só que aí, o que é que a metrópole, né? O que é que a Inglaterra fez? Vejam aí. Proibiram, né? A coroa inglesa não permitiu a ocupação, né? Proibiu a ocupação desses colonos ingleses. Disse assim, a gente ganhou essas terras, né, do Oeste, mas vocês, colonos ingleses, aí não vão poder ocupá-las, não vão poder explorá-las, né? E aí os colonos ingleses fizeram o quê? Vejam aí no slide. Ficaram mais insatisfeitos, né? Então, a metrópole não queria ter problemas com os indígenas que habitavam essa região, né? E uma forma de não ter problema com esses indígenas foi o quê? Não ocupar as terras, né? Que era a melhor forma de evitar esse embate com os indígenas que já habitavam nessa região aí das terras do Oeste, certo? Então, vamos seguir, né? Então, além de tudo, né, de tudo isso aí, teve a Terra do Oeste, né, a Guerra dos 7 anos, essas terras do Oeste que os colonos ingleses queriam habitar e a Inglaterra não permitiu, né? Olha aí, a gente vendo a questão das guerras,
a Revolução Industrial, que a gente falou, né, a necessidade de maior arrecadação por parte da coroa, a maior presença também das autoridades inglesas, né, as autoridades britânicas nessas 13 colônias que antes não tinha, né, eles podiam se autogovernar, tinha essa autonomia e agora já não era assim, né? Houve essa mudança aí política nessas colônias. E aí acaba o quê? O fim da autonomia, né? Olha aí como vocês estão vendo nos slides, o fim da autonomia dos colonos. E com essas questões aí das guerras e tudo mais que houve, né, existiu uma questão muito forte que foi as taxações, os impostos, né? A gente sabe que muitos conflitos que existiram ao longo da história, né, grandes eventos como revoluções, elas dizem muito em respeito à questão política, né? A questão muitas vezes de impostos caros, né? Isso mesmo, professor Luciano, de muitos problemas políticos e econômicos que um determinado país, nação, enfrenta, né? E causa um desconforto, uma insatisfação por parte, né? Ou não só da elite, como do povo. Exatamente. Certo? A gente tem que levar em consideração, a professora está falando, né, aí, da questão, né, de como a gente está tentando entender aí como ocorreu esse processo de independência, né? Isso. Das chamadas 13 colônias inglesas que resultaram no desenvolvimento do que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. Então, apesar do fato de que a colonização dessas 13 colônias inglesas, né, ela se deu de uma forma diferente do que vai acontecer aqui, por exemplo, né, no Brasil. A colonização de lá ela teve um caráter mais de ocupação territorial do que, né, uma colonização exploratória, né, como a gente vai ter aqui, onde Portugal ele estabelece a sua colônia aqui no Brasil, mas se utilizando de um modelo, né, de colônia de exploração, diferente do modelo de colônia de povoamento que vai acontecer com as 13 colônias inglesas. Exato. Porém, a gente está falando, apesar da colonização ter sido inicialmente diferente, a gente está falando de um sistema de colonização. E num sistema de colonização, mesmo que não inicialmente, né, mas posteriormente, quem vai levar vantagem, ou quem vai tentar levar vantagem nesse sistema, é a metrópole. Isso. Então, daí, por exemplo, né, depois do fato de que a Inglaterra se envolveu em um bocado de guerra, um bocado de conflito, lá para o lado da Europa, né, ela tenta tirar o prejuízo disso tudo, aplicando uma grande carga, né, de impostos, né, para as suas 13 colônias aqui na América. E isso vai ser uma das razões, por exemplo, que vai deixar esses colonos, né, ingleses, né, aqui na América, né, descontentes, né, e vai levar, né, a um processo, né, que vai de descontentamento que vai culminar com o processo, né, de luta pela independência. Exatamente. Então é lembrar, por mais tranquilo, entre aspas, aí, que possa parecer um processo de colonização, né, como esse da Inglaterra, né, a colonização de povoamento, onde muitas pessoas, como a professora Vanessa falou, vieram para cá fugindo de guerras de religião, tentando, né, fazer a sua vida aqui na América, buscando novas oportunidades de vida, mas no momento que essas colônias, né, começam a se encaminhar, a se organizar, a estabelecer uma estrutura, né, e a metrópole vê que pode tirar o prejuízo que estava tendo, né, em cima desses colonos, ela vai impor a o seu status, né, de metrópole sobre as colônias e vai tentar lucrar com isso. E nesse sentido, isso vai gerar a revolta, né, que vai culminar, como a gente já falou, com esse processo, né, de guerra de independência. Exatamente, né? O processo de independência, inclusive, né, desses territórios aí, muitos dos colonos, né, ingleses que habitavam aí essas 13 colônias não desejavam a independência, né?
para eles era favorável essa relação. Mas aí, quando muda essa política, né, que a Inglaterra começa a intervir, né, começa a colocar impostos, taxações em cima dessas 13 colônias, aí o negócio muda, né? Aí começa a criar insatisfação ali daquele pessoal, né, das 13 colônias, e começa os protestos, né? Começa os boicotes, começa a ter uns conflitos, certo? Mas aí a gente vai entender. Então, bom, olha aí, a relação, então, entre metrópole e colônia enfraquece, né? O que era favorável antes, né? Que tinha aquela questão lá, cada um no seu lugar, ninguém intervia muito, então era boa, agora enfraquece. E aí começam algumas leis que a Inglaterra, né, que as autoridades britânicas começam a impor para os colonos, né, ingleses. E aí vejam algumas leis, olha. A lei do açúcar, esse açúcar aí que a gente conhece, ele começa a ter uma taxação muito maior dentro desse produto. Outra lei, vejam no slide. Outra lei que é imposta ali para os colonos ingleses é a lei do selo, né? Que aí todo documento, né, que fosse emitido por esses colonos ingleses, eles precisavam, né, ter o selo selo coroa, inglês, da coroa inglesa, né? Então, começa a criar uma insatisfação, assim, porque tudo era taxado, né? Toma imposto em cima, né? Se eu queria adquirir, vender o açúcar, tinha um imposto grande em cima. Se eu queria emitir, né, uma declaração, um documento ali, eu tinha que pagar pelo selo da coroa inglesa. E outro também, vejam aí, a lei de Townshend também, que é uma lei que também taxa, né, em produtos como chumbo, tinta, essas coisas. E a lei do chá, que aí foi o estopim, né? Essa lei do chá foi o estopim. O chá lá é um produto, né, que é muito tradicional, né, e eles utilizavam muito, e acaba, quando eles colocam, né, essa taxação, esse imposto sobre o chá, acaba criando um conflito grande, né, porque aí só uma pessoa ia poder ter o monopólio, né, vender aquele produto, enquanto os outros não iam ter esse direito. Então aí, o que é que acontece? Olha aí no slide. Aí, com essas leis todas, vejam que foi um processo, né? A lei do açúcar foi em 1764, a lei do selo, 1765, a outra lei de Townshend foi em 1767 e a lei do chá em 1773. Aí, eles disseram, não vai dar para só uma pessoa vender esse produto, a gente quer vender porque aqui é um produto que sai muito, que é já tradicional nosso, e aí começa uma série de impostos e boicotes, certo? E aí vai ter um evento conhecido, né? Olha aí a lei do chá, vamos entender ela. Ó. Todo chá vendido nas 13 colônias seria obrigatoriamente comercializado pela Companhia das Índias Orientais, né? Uma atividade econômica aí da Inglaterra. Então, não tinha mais o direito ali das 13 colônias comercializar esse chá. O monopólio ia ficar ali só para a Companhia das Índias. Afetaria também muitos comerciantes que não poderiam mais comercializar esse produto, né? E aí, apenas uma empresa venderia esse produto e teria o direito de cobrar o preço que quisesse. Então, veja, concentrar ali em uma só empresa, onde dissesse assim, olha, eu vou vender agora o chá, esse chá, né? E eu vou colocar o preço que eu quiser. Então, ficou difícil, né, para as outras pessoas que produziam, né, que vendiam esse produto, se manter desse jeito, né? E aí, ocorreu um evento, olhem aí, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, né? Onde 150 colonos disfarçados de indígenas, né, invadiram o porto de Boston e destruíram o carregamento de chá da Companhia, né, das Índias Orientais. Então, esse evento, olha aqui, eu trouxe até uma imagem aí para vocês, né, a Festa do Chá de Boston, né, foi realmente a lei, quando chegou essa lei do chá, criou uma insatisfação gigante, né, já estavam insatisfeitos os colonos, né, ingleses, por conta dessa intervenção, né, britânica
que estava aumentando na área das colônias, e aí essa do chá foi realmente assim o estopim de tudo, né? E aí vejam essas imagens, essa festa de chá de Boston, eu acho que dá para vocês observarem aí, né? Vários colonos jogando cargas de chá aí no mar. Foi uma festa bonita, pois é, uma forma de protesto, né? De boicote dos colonos em relação a essa lei do chá, certo? Bom, a gente já está chegando, né, ao fim da nossa aula aqui. A gente, na próxima semana, continua, né, para entender como foi todo esse processo aí. A gente viu quais foram os fatores, né, que contribuíram para que esses territórios, né, essas 13 colônias, elas declarassem independência. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Luciano, para ele se despedir de vocês. É isso aí, gente. Aí, ó, tá vendo? Aula maravilhosa. Aprendi um bocado aqui. Eu fiquei calado, não falei só uma vez, porque eu tava aqui, ó, prestando atenção na aula maravilhosa aí da professora Vanessa. Mais uma, né? Mais uma aula maravilhosa. Então, agradecer aí a parceria aí da professora. E é isso, tamo junto, até a nossa próxima aula. Tamo junto, a aula do professor Luciano também é maravilhosa, né? Eu sou suspeita de falar, porque a história é maravilhoso, né? A gente, né? Pois é, somos suspeitos. Pois é, próxima semana a gente continua, né, para mais um capítulo aí da independência dos Estados Unidos, certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que todos e todas tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.